Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. Oi amores, como vocês estão? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um study vlog, um dos maiores study vlogs aqui do canal. Recentemente eu trouxe um study vlog de 20 minutos e vocês gostaram muito, muita gente me pediu para trazer mais vezes. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você curte o tipo de vídeo desse eu gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilhe com os amigos de vocês, tá bom? Primeiramente eu queria agradecer a vocês pelos 2.000 de inscritos, pelos 2.000 inscritos, eu só tenho a agradecer a vocês. Sou muito grata por cada um de vocês, por cada um que me segue, que me acompanha aqui no YouTube e no Instagram também, para caso você não conheça, eu vou deixar aí na tela. Então é basicamente isso, muito obrigada de verdade, só tenho a agradecer a vocês. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é com relação ao meu cronograma de posts aqui do YouTube, porque recentemente, né, ultimamente, melhor dizendo, eu não tenho tido tanta facilidade para conseguir gravar e postar o vídeo para vocês, porque o lance de gravar vídeos aqui pro YouTube, claro que é opcional, mas é porque eu gosto muito de fazer de verdade, sempre me identifiquei muito em gravar vídeos, mas a questão é que eu não tenho conseguido conciliar 100% os estudos junto com YouTube, junto com outras coisas para fazer, coisas pessoais e tudo mais. Então assim, tem sido difícil, mas eu tô dando o meu máximo para poder trazer vídeo aqui para vocês. E vocês pediram que eu trouxesse, né, mais vídeos longos assim. Eu postei recentemente um vídeo de 20 minutos e vocês gostaram bastante. Eu fiquei muito feliz pelo retorno de vocês. Então, se você curte o tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários para eu trazer mais vezes, tá bom? E comenta o que você tá achando desse vídeo. Bom, agora falando um pouco dos meus estudos, né, nesse momento aí do vídeo, eu tava copiando a matéria de um trabalho que eu apresentei recentemente, um seminário, e eu coloco tudo no fichário, mesmo que não seja o assunto que eu apresentei especificamente, né, essa parte do assunto não era o que eu ia apresentar, o que eu tinha apresentado, mas eu deixei registrado ali no meu fichário para caso eu precisasse consultar futuramente, né, e não precisasse necessariamente da internet para fazer isso. E aí depois eu fui fazer meu planejamento diário, como sempre, né, eu sempre falo para vocês que é muito importante ter o costume de se planejar antes de começar os estudos. Eu sempre me planejo antes de estudar e depois de estudar, porque é necessário que você marque ali o que você já fez, o que ainda falta fazer, para você ter uma noção, né, de como é que tá sendo o seu dia. E também a questão da semana, sabe? É muito melhor quando você se planeja. Mas é claro também que é óbvio que eu também passo por isso, pela questão de planejar alguma coisa e não sair dentro do planejado, sabe? Às vezes eu planejo fazer várias coisas durante o dia e não consigo alcançar aquela meta diária, mas é completamente normal. Se você tá passando por isso, tá com bastante matéria acumulada e ainda não conseguiu desacumular tudo, relaxa, fica tranquilo, porque surtar é a última coisa que vai funcionar. Então a primeira dica com relação a isso é que provavelmente você não conseguiu alcançar sua meta diária, ou pela falta de planejamento, ou então porque você planejou, mas não totalmente o seu dia, porque assim, não é necessário você planejar cada minuto do seu dia, o que você vai fazer de 10 em 10 minutos, não é isso, mas é questão de você separar 2 horas do dia para estudar, 2 horas para fazer alguma coisa, 2 horas para fazer outra, não necessariamente 2 horas, sabe, mas o tempinho que você tiver disponível, você vai separando direitinho com relação às suas aulas, com relação ao que você quer fazer de exercício físico, com relação ao seu descanso também, que é muito importante. Então você tem que saber dividir bem, sabe, para que fique tudo num equilíbrio assim e não fique pesado para você estudar, mas também não fique, né, sem descansar, porque é muito importante você respeitar o limite do seu corpo. E outra questão também é a questão da desmotivação, que eu sei que muita gente passa por isso e eu sempre comento nos meus vídeos. E mais uma vez vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, que eu acho muito importante essa temática. Eu passo por isso diariamente, às vezes acontece de eu não me sentir bem para estudar, me sentir desmotivada, ficar desanimada para fazer as atividades que eu tenho para fazer, ou então estudar os conteúdos que estão acumulados. E eu sei como é que é, né, passar por isso. Vocês também sabem, então não se sintam sozinhos nisso, tá bom? Mas a gente não pode romantizar, né? A gente não pode fazer com que seja um hábito. Então, justamente eu venho falar com vocês com a questão da disciplina também. Porque sim, às vezes a gente precisa da motivação além da disciplina para poder estudar, porque não basta só a disciplina, mas é aquela coisa, você não pode depender da motivação, né? Eu sempre falo isso e sempre vou repetir,
porque é muito importante a gente fixar isso na nossa cabeça, sabe? Porque às vezes a gente se cobra demais e fica, caramba, não tô motivada, e fica, sabe, se deteriorando por dentro, sendo que não, às vezes não é culpa sua, às vezes é por falta de alguma coisa ou é por excesso de alguma coisa. Então, por exemplo, se você tá com falta de ânimo, falta de motivação, talvez seja algum gatilho que você precise, né? Algum ritualzinho antes de estudar, para o seu cérebro entender que é aquele momento de estudar, sabe? Aquele momento você não pode ficar mexendo no celular para poder entrar em redes sociais e ficar mexendo aleatoriamente, sabe? Ou às vezes a sua desmotivação pode ser por conta do excesso do estudo, né? Do excesso, assim, de cansaço. Então pode ser que você precise de um descanso, precise tirar um dia para você, para cuidar um pouco de si, que é muito importante também. Eu sempre faço isso, inclusive vou trazer um vlog para vocês fazendo spa day, que é uma coisa que eu tô para gravar há muito tempo e também para fazer, né, comigo mesma, porque eu tenho feito hidratação no cabelo, que é uma coisa que me deixa muito animada, que levanta minha autoestima, mas assim, cuidar da minha pele, isso eu não tenho feito com tanta frequência, e isso tem afetado um pouco a minha autoestima na questão de ter espinha, essas coisas, sabe? Muita gente passa por isso e sabe do que eu tô falando, e também a questão da ansiedade, aí junta tudo isso e vira uma bola de neve. E vocês sabem, eu sempre comento aqui com vocês que eu tenho ansiedade desde os 12 anos, e é muito difícil pra mim lidar com isso no dia a dia, apesar de conviver com isso há muitos anos, mas parece que a gente não se acostuma, e não seria o certo a gente se acostumar, né? A gente só tem que aprender a lidar, mas não se acostumar, sabe? Mas basicamente eu sofro com isso, né, nos estudos, a questão de ficar ansiosa para apresentar um trabalho, ficar ansiosa para fazer uma prova. Isso me afeta muito, tem vezes que até me prejudica na questão da nota. Mas para isso ser evitado, tem que ter todo um preparo psicológico, né, antes disso acontecer, antes da prova acontecer ou do trabalho acontecer. Por isso que é muito importante a gente estudar com antecedência, revisar com antecedência e não deixar para estudar as matérias na véspera da prova, sabe? E eu já fiz isso, não vou negar para vocês, não na faculdade, mas já fiz muito no ensino fundamental, ensino médio, de estudar na véspera da prova e deixar tudo para a última hora. Mas uma dica para vocês, independente do ano escolar que você tiver ou ensino superior, é não deixar as coisas para a última hora, mesmo que seu dia seja atolado de coisa para fazer e a sua semana seja muito cheia, tira 1 hora por dia que seja, ou meia hora para você estudar um conteúdo que você precisa para a sua semana de provas. E se, por exemplo, a professora falou que, vamos supor, hoje é dia 1º de maio, supondo, né? E aí lá no dia 20 eu vou ter uma prova e já tem todo o conteúdo, a professora já deu um spoiler de como é que vai ser. Então, já pega, já vai se preparando, mesmo que a professora não tenha dado aquele conteúdo ainda, tenta assistir uma videoaula ou descobrir algum método que funcione contigo de forma que quando a professora for explicar aquele conteúdo, não seja mais novidade para você, sabe? Ao invés de você entender o conteúdo de primeira vez assim, como se fosse a primeira vez vendo aquela matéria, você já vai só tirar dúvidas, sabe? E só vai fixar cada vez mais aquele conteúdo na sua cabeça. E agora falando um pouquinho sobre o vídeo, antes que vocês me perguntem, essa caneta é da Molin, tá? É a High Gel da Molin e ela é maravilhosa, ela é 0.5, ela é muito gostosinha de escrever, mas você tem que estar numa superfície um pouco mais macia, né? Com bastante folha embaixo. Eu, por exemplo, tô sempre com um bloco de folhas embaixo pra poder ficar bem macio e a tinta fluir com mais facilidade, sabe? E é uma dica pra vocês. E aí, nesse momento do vídeo, eu tava ali decorando, né, um pouco do meu título, e eu sempre falo pra vocês que eu não tenho o costume mais de fazer resumos, pelo menos agora não na faculdade, eu não faço mais com tanta frequência. Às vezes faço, mas não com tanta frequência como antes no ensino médio, por exemplo, porque é mais prático para mim que eu faça somente anotações. E quando que eu faço resumos? Quando, por exemplo, eu tenho um slide, o professor mandou um material em PDF, e aí eu vou ler aquele slide, ler o material e fazer anotações. E aí eu faço mais bonitinho, mais organizado e tal. Mas, assim, no geral, eu não tenho feito com tanta beleza, assim, mais estética, sabe? Eu tenho feito com mais eficiência, no sentido de só ir copiando mesmo, fazendo leitura e anotação como se fosse uma leitura ativa. E uma coisa que eu tenho até falado com vocês no meu Instagram é que, assim, dependendo muito da disciplina, dependendo muito do conteúdo, depende do meu método de estudo, sabe? É muito relativo mesmo, assim, por completo. Porque, por exemplo, na época da escola, eu tinha um método para cada disciplina, para cada área. Por exemplo, para biológicas, eu assistia videoaula e fazia desenhos, que era o que mais fixava na minha cabeça o conteúdo. E, por exemplo, para exatas, eu só fazia exercício, era exercício em cima de exercício, né? Prática. E, no caso, a parte mais teórica, que era história, geografia, humanas, né, no geral, eu só fazia resumo, leitura e resumo, sabe? No geral, assim, era leitura ativa. Então, basicamente, eu já tinha um método preparado para cada área, né, das disciplinas,
Só que agora na faculdade, a cada semestre mudam as matérias que você tem, então assim, eu tô me acostumando ainda com esse ritmo, sabe? E é uma novidade pra mim, porque eu nunca tinha feito faculdade antes, então assim, né? Pode parecer bobeira, as pessoas que estão lá no terceiro, quarto semestre da faculdade, dependente do curso, vão pensar assim, nossa, mas que bobeira, minha filha, porque você tá tão emocionada assim com a faculdade. Pois é, eu sou desse tipo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que fica emocionada com qualquer coisa, entendeu? Mas, enfim, voltando aqui ao assunto do vídeo, então é basicamente isso. Eu queria falar pra vocês que eu tô me adaptando ainda, não tô me cobrando tanto, mas também eu não posso me deixar levar, né, pela questão da adaptação. Porque, como eu falei no vídeo passado pra vocês, na faculdade é você por si só. Então, assim, se você quer ser um bom profissional, você que estude até dizer chega, sabe? Você que estude pra caramba pra conseguir ser quem você quer ser futuramente, né? Pra você chegar no seu objetivo. Assim como na escola também. Se você quer passar de ano, se você quer tirar uma nota boa, se você quer se manter bem durante o ano, durante o semestre, é interessante que você estude bastante, sabe? Dê o seu máximo. Bom, e basicamente nesse vídeo eu só estudei ciência política, que é a matéria que eu tô fazendo resumo, eu até tinha esquecido de comentar com vocês, mas essa matéria é ciência política e teoria do Estado. Agora é mais teoria do Estado do que outra coisa, mas assim, eu me identifiquei bastante com essa matéria, só que ela é muito conteudista, é muito debate também, é muito teórica, mas é muito legal, eu achei bem dinâmica no geral, assim, e os slides também são bem bacanas, porque tem muito esquema, sabe? E eu gosto de estudar dessa maneira, também gosto de fazer mapas mentais, que é uma das coisas mais eficientes assim comigo. Se você tá por algum motivo perdido com relação aos métodos que você pode usar nos seus estudos para poder estudar para uma prova, alguma coisa do tipo, dá uma pesquisada, procura na internet, assiste algum story vlog, assiste algum vídeo que explique melhor os métodos de estudo e assim você vai vendo o que funciona melhor contigo. E é claro que assim, o ideal é que você estude com antecedência para as provas e também identifique o seu método de estudo com antecedência para não chegar assim na véspera da prova ou faltando 2 dias e você tentar descobrir o método que funciona contigo. Tô falando isso porque eu já passei por isso, sabe? Teve uma vez no ensino médio, acho que foi no terceiro ano mesmo, ano passado, que eu tava fazendo um cursinho e escola e eu tava tentando conciliar, era muito difícil, eu não sabia que método usar para o cursinho, que método usar para a escola, e aí acabei confundindo as coisas no início. Depois que eu peguei o ritmo, aí sim eu consegui conciliar, mas basicamente eu fui testando os métodos, né, com antecedência, bem no iniciozinho, e depois fui vendo qual que funcionava melhor comigo. E aí eu assisti study vlog, assistia alguns vídeos no YouTube explicando sobre métodos de estudo, inclusive tem até um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre os meus métodos. Eu falei um pouco sobre o método que eu uso, que no caso é gravar áudios no WhatsApp explicando a matéria, explicando um assunto que eu vou apresentar num seminário, por exemplo, e assim facilita o entendimento daquele assunto, sabe? Mesmo que eu tenha bastante dificuldade, eu procuro correr atrás dos métodos mais práticos, sabe? Porque quando uma matéria específica, um assunto específico é muito extenso, você tem que usar uma coisa dinâmica, senão fica uma coisa muito cansativa, ainda mais quando se trata de humanas, que é muito texto em cima de texto, em cima de teoria, e é pouca prática, sabe? A prática até existe, mas assim, é pouquíssima, é mais no dia a dia, assim, coisa abstrata e não concreta, vamos dizer assim. Então é necessário que você torne o seu estudo mais prático e mais dinâmico para que não fique uma coisa cansativa e também você não perca a motivação com tanta rapidez.
Bom, e agora falando um pouquinho sobre a próxima semana de provas, que já começa no meio de junho. E, gente, falar pra vocês como passa muito rápido, meu Deus do céu. Parece que ontem eu tinha iniciado o semestre e agora eu já tô indo pra segunda prova, né? Daqui a umas 2 semanas mais ou menos. E assim, passa muito rápido mesmo, num piscar de olhos você já tá lá no finalzinho e nem imagina que passa tão rápido assim, né? E aí eu pretendo me planejar o suficiente para conseguir estudar tudo que eu preciso estudar, mesmo que a professora não tenha dado aquele conteúdo ainda, não tenha explicado. Eu quero tentar me adiantar ao máximo para conseguir ficar um pouco mais à frente, né, da explicação da professora. E assim, quando ela for dar aquele assunto, quando for explicar melhor, eu já vou saber e não vai ser novidade para mim, sabe? Eu não vou ficar moscando tanto, entendeu? Então, basicamente é isso. Tô tentando dar o meu máximo nesse sentido. Mas é claro que com o tempo eu vou vendo qual método que funciona melhor, o que será mais prático para mim. Bom, agora eu vou falar a real aqui pra vocês. Eu tô com matéria acumulada sim, tô com uma lista de coisas pra fazer, mas eu tô tentando desacumular um pouquinho a cada dia, eu tô dividindo os meus dias pra, por exemplo, se eu tenho 15 assuntos pra poder estudar e eu só tenho uma semana pra colocar em dia, então eu separo de 3 a 5 dias pra conseguir fazer. Se eu separar 5 dias, aí eu faço 3 assuntos por dia e é basicamente isso, sabe? Eu tenho feito desse jeito e tá funcionando até o momento, né? Vamos ver mais pra frente como é que vai ser, mas eu tenho feito assim. E quando eu tô com matéria acumulada, eu tento não surtar, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é sentar e chorar, porque realmente é muita coisa pra estudar. Mas relaxa, tá bom? Não fica assim, porque isso não vai te ajudar em nadinha nos seus estudos. Então a primeira coisa que tem que fazer é respirar fundo, relaxar, anotar o que você tem pra fazer e começar a dividir o seu tempo, sabe? E se você não conseguir alcançar alguma meta diária, tenta adiar para o dia seguinte e não tenta assim fazer assim por diante, porque senão fica ruim para você, pode ser que você se prejudique, mas assim, se não conseguir fazer hoje, tenta adiar para o dia seguinte, só que de forma que fique saudável, sabe? Não ficar adiando sempre, senão vira uma eternidade e aí você nunca entrega a atividade que eu preciso entregar ou coisa do tipo. Bom, se você tá curtindo esse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. É muito importante pra mim o feedback de vocês, assim eu consigo saber se vocês estão gostando, né, do conteúdo que eu trago por aqui. Então comenta aqui o que você tá achando desse vídeo. Críticas construtivas também são bem-vindas, tá bom? Eu tô sempre de olho nos comentários de vocês. Gosto muito quando vocês comentam, que assim eu consigo entender o que vocês estão achando, né, do conteúdo que eu gravo aqui pra vocês, o que eu posso aprimorar também.
Bom, então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Assistam esse finalzinho do vídeo, né, pra vocês acompanharem um pouquinho melhor os meus estudos aí mais devagar, de uma forma mais relaxante. Depois eu ter tagarelado tanto, né, aqui no vídeo. Mas, enfim, se gosta de vídeo narrado, já comenta aqui pra eu trazer mais vezes, tá bom? E se você quer um Study With Me, que é até uma ideia que eu tinha pensado em trazer aqui pra vocês de vídeo, gravar um Study With Me de 20, 25 minutos, somente estudando com lo-fi de fundo, ou até música de chuvinha no fundo, sabe? Com esse climazinho gostoso para poder estudar. Uma coisa bem relaxante mesmo, em tempo real. Então comenta aqui o que você acha dessa ideia, dessa sugestão. E se tiver alguma sugestão para dar, também comenta aqui, que é muito importante para mim. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!